Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Isso aí, ele que diferente de Romário já parou de jogar. Romário tá aí. Boa tarde, cara, belezinha? Eu parei de jogar profissionalmente, né? Nunca joguei, né? Eu sou teimoso ainda, né? Jogo aí teimosamente, digamos. Rapaz... Verdade, cara, verdade. Mas, poxa, você faz bonito, né? Quando tá jogando. Fala a verdade, cara. Não faço, não. O cara faz magia quando tá jogando. Não, quando o time mais precisa dele, ele sobe. Aqui, vou precisar da tua ajuda. O texto que veio aqui veio errado. Entendeu? Então, cara, olha só. Pra começar, vamos falar que o Fluminense empatou ontem. Fora de casa. Nada de gols. Sim. 0-0. E, cara, tem uma novidade. Mais um lesionado. Caraca, coisa, ó, esse ano o Fluminense começou com a corda toda. E assim, o lesionado talvez seja o jogador mais importante aí, pelo menos pro Diniz, né, Zeca? É um dos mais importantes. É o pilar, talvez seja o pilar do time, né? É o que também joga todos os jogos, né? Ele tá sempre presente aí nas escalações do Diniz. Muito raramente você vê ele fora do jogo. Ele joga como volante, joga como zagueiro, se deixar joga como atacante, como goleiro. Mas ele sofreu a lesão André e agora, o André acabou machucando o joelho, né, Zeca? Ele, infelizmente... não se sabe nem o tempo ainda que ele vai ficar fora, a gravidade da lesão. Ele, diferente do elenco do Fluminense que viaja direto para São Paulo, ele veio direto pro Rio, vai para casa, vai fazer os exames para poder ver a gravidade da lesão e quanto tempo vai ficar afastado aí. Espero que seja rápido, que seja coisa rápida, porque o Fluminense precisa muito dele. Além dele, o Fluminense afastou aí, né, o Alexander. O Diniz chegou a falar aí que não tolera... Isso, ele falou, não admito esse tipo de indisciplina. Indisciplina. Não pode não tolera. Acontecer. Cara, assim, o Fluminense ontem saiu com um resultado, né, aceitável, né? Digamos assim. Não, jogando fora de casa. Porque fora de casa na Libertadores o empate é um bom resultado. O time do Cerro Porteño também não é lá grandes coisas. Perdão. Não é lá grandes coisas, mas sem dúvidas o empate é melhor do que a derrota. Não, com certeza. Assim, não é ruim. O Fluminense até teve um gol anulado do Arias, né? Polêmica também, a bola bateu na coxa, depois no braço, coisa e tal. Eu achei que, assim, foi um lance normal, apesar de ter batido, né? O braço do Arias estava... Sim. Perto do corpo dele, coisa e tal. Mas, enfim, o VAR chamou, né? E falou, não valeu, 0-0. Mas, assim, também não foi, como você falou, cara, de todo ruim. Empatou fora de casa. Sim. A gente sabe que é difícil, né? Sim. É enjoado jogar fora de casa, é complicado. O Fluminense segue líder do Grupo A, com 5 pontos. Continua na liderança, né? O Colo-Colo tá aí com 4 pontos. Na segunda colocação também, com a mesma pontuação. O Cerro Porteño em terceiro. E o último, o Alianza Lima, com 2 pontinhos. Tá aí o Grupo A do Fluminense embolado também. O Fluminense não pode dar mole. Se der mole, pode se complicar, né, Zé? Pois é, né? Vai jogar fora de casa depois. Sim. Também contra o Colo-Colo. Aí, cara, vai ter depois 2 jogos no Maracanã. Os últimos 2 jogos... Então tá tranquilo, acho que a situação do Fluminense tá tranquila, né? Tá controlada. Né? Isso aí. Bom, olha só, aí acabou a procura aí por um diretor executivo. O Alexandre Matos foi demitido aí do Vasco há um tempo, mas o Pedro Martins é o novo homem do futebol. Sim, ele que tá desde janeiro. Sim, ele que tá desde janeiro de 2022 lá no Cruzeiro, né, Zeca? Ele não tem contrato assinado ainda, mas ao que tudo indica tá muito próximo de se concretizar aí a contratação, né, do Pedro Martins, né, esse nome? Isso, exatamente. É o cara que vai ter que ter paciência com a SAF, né? Sim. Rapaz... Tomara que seja um homem paciente, eu não conheço ele assim, né? Histórico, coisa e tal, mas assim, é um cara de nome, né? Agora, não sei se ele é muito paciente, assim, mas é um cara que não é tão agressivo assim no mercado, né? Como também Matos, o Cruzeiro... Não, assim, o Cruzeiro também não dispõe de dinheiro, assim, pra sair contratando, né? Mas eu te confesso que eu não tenho opinião sobre ele. Espero que dê certo no Vasco. Espero que ele consiga, assim, fazer o que o Matos não conseguiu, né? E que ele atenda também o pedido do treinador, né? Não adianta você querer fazer só suas vontades. Não, tem que ser esse conjunto, Quem arma o jogo, quem monta o esquema de jogo, quem escala é o treinador. Exatamente, né? Bom, o certo... Ou pelo menos deveria, né? O que a gente sabe de certo é que o cara vai ter que ter bastante paciência, né? Mas tomara que ele contrate certinho. Tomara, que todo mundo espera, né? Sim, a gente quer o Vasco bem, né? Isso aí. O Vasco joga contra o Criciúma, né? Exatamente. É amanhã ou é domingo? Amanhã, 4 da tarde. Às 4 da tarde em São Januário. A gente falou contra quem? Falamos contra o Corinthians. Isso, o Fluminense encarou o Corinthians domingão também às 4, né? Bom, e o Botafogo, cara, venceu o Universitário na quarta, né? Pela Libertadores, legal, coisa e tal. Mas infelizmente, né? O lado negativo desse jogo foi a lesão do Tiquinho. Tá fora do clássico contra o Flamengo. Sim,
Sim, o Botafogo teve um grande prejuízo, né? Tudo bem, venceu por 3-1, fez o dever de casa, fez o certo. Óbvio que todo mundo tá feliz com isso, mas o Botafogo teve um grande prejuízo, né? Acabou perdendo um tiquinho antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Acabou... Cara, assim, é um jogador muito importante. E o Botafogo tem um problema, né, Zeca? O Botafogo perdeu aí o Matheus Nascimento por 4 meses. Ele teve uma lesão muscular grave, né, Zeca? Ele tá fora por 4 meses. E o Janderson foi vendido ao Vitória. Negociado. Eu tô falando vendido, talvez ele tenha sido emprestado. Mas ele foi negociado com o Vitória. E, cara... O Botafogo não tem opções de centroavante. No jogo da Libertadores, eles usaram aí o Eduardo que entrou na vaga do Tiquinho, deu muito certo, porque ele fez 2 gols, né? E assim, talvez não tenha tanto prejuízo fazendo a mesma coisa, não tem por que ele mudar, né? Mas ele tem opções também, o Luiz Henrique deve fazer ali, o Júnior Santos mesmo deve fazer o centro de área, ou vai com o Eduardo improvisado ali como centroavante, que deu certo. Deu certo, sim. Então pode ser que realmente ele use de novo, tem o Jefinho também, que faz ataque, talvez jogue centralizado, eu nunca vi, mas talvez jogue. Mais uma opção também. Tem opções, assim, ele vai ter tempo também, ele teve tempo de fazer alguns treinos, ainda não foi divulgado, né, lembrando que o jogo vai ser só no domingo às 11 da manhã, vai ser pela manhã, né, lembrando que o Flamengo vai reserva porque não pode acordar os jogadores, tem que ser poupado, brincando, mas... Tite vai ficar Tite contigo, Fica Tite não, coisas, fica Tite não, mas, falando sério agora, cara... Ele tem opções, tem um bom time, né? Tem um bom time. Não tem agora, porque... o Tiquinho faz muita falta, com certeza, mas enfim, tem quem colocar lá, não tem aquele centroavante de área mesmo, mas isso, o Eduardo deu certo, então pode ser que ele jogue, né, com o Eduardo ali no ataque. Também uma lesão muscular, ainda não tem divulgado aí os resultados dos exames pra gente saber a gravidade, o tempo que ele vai ficar fora, mas vai ficar afastado por um tempo aí do futebol, Zeca. Muito bem. Tomara também que não seja grave, né, a lesão dele. Sim. Bom, já o Flamengo aí teve a primeira derrota no ano, na quinta perdeu pro Bolívar, na altitude. É assim mesmo. E aí, cara, assim, uma hora ia perder também, né? Agora... A questão foi com o time reserva, pra quê? Enfim, ele falou, então... Tite falou, eu preciso da ciência, mas tem gente falando, cara, agora tu vai ter que ver a matemática também, né, pela Libertadores. Né? Então, infelizmente, o futebol nem sempre segue a ciência, né, se você parar pra ver aí as escalações, tem hora que a gente já viu inúmeras vezes times de bem menor poder, não só aquisitivo, mas que eu digo dentro de campo mesmo, de peças, técnica e, né, de jogadores melhores e piores. A gente vê times gigantes aí perdendo pra times bem piores, né? Futebol nem sempre tem lógica e por isso é tão legal também, sim. Então, mas assim, eu entendo o que o Tite quis dizer, óbvio que não vai expor o jogador a uma lesão, né? Já se tá realmente muito grande a chance de lesão do jogador, não vai expor o jogador a isso. Mas, cara, tem momentos que é difícil. Tudo bem, entendo que na altitude é um jogo realmente muito complicado, até pro time principal. Tinha que poupar? Poupa na altitude então, mas saiba que vai ter que correr muito atrás na Libertadores. Também não era um jogo de vida ou morte, né? Não, preciso ganhar de qualquer maneira. O Flamengo se manteve na segunda colocação do grupo, o Palestino ajudou ainda, ganhou ontem por 3-1, né? E, cara... Beleza, vamos ver a partir do próximo jogo. Disse pela internet que ele talvez poupe o De La Cruz contra o Botafogo, mas nada oficial. Eu vi em termos de curiosidade, eu vi uma matériazinha ali falando que o Tite, perto dos outros técnicos, é um dos que menos roda elenco. Os outros técnicos costumavam trocar entre 3 e 4 titulares, poupar, né, entre 3 e 4 titulares, o Tite costuma poupar 3. No último jogo ele poupou, bem dizer, todo mundo, né? Mas viu, não poupa tanto. O pessoal tá falando dele, ele falou, não poupo tanto assim não. Cara, mas assim, o Flamengo, eu não sei, pelo planejamento, o Flamengo acabou jogando o Carioca, bem dizer, todo aí com o time titular, não poupou no Carioca praticamente em um jogo. Os 2 primeiros jogos o Flamengo jogou reserva porque tava lá, o time titular estava lá nos Estados Unidos em pré-temporada, mas dentro do Carioca o Flamengo jogou, bem dizer, todos os jogos aí com o time titular. Verdade. Teve até um jogo que ele poupou alguns jogadores, se não me engano foi na Libertadores, para poder jogar a final do Carioca lá com o time principal e assim... Foi o jogo contra o Milionários, que também foi na altitude, né? Ele poupou o De La Cruz, se não me engano. Acho que sim. Isso, vai rodar mesmo o elenco, né? E tem clássico domingão, então. Flamengo e Botafogo no Maraca, às 11 horas. Da manhã, rapaz. Deixa já acordou essa hora, domingo, Zeca? Domingo é dia de ficar dormir até mais tarde, 11 horas né? Não, 11 horas tô acordado. Duvido. Aí eu volto pro lado quando não tô dormindo. Vamos pros palpites, vamos lá. Vambora. O Gabriel já mandou aqui, mandou 8 da manhã. Os palpites dele, tá animado, menino, hein? Ai. 3-0, cara. Mas ele botou 3-0 pra quem? São 3 jogos. O campeonato, cara, lá do Acre.
tá cheio de gracinha. Porque vai ter... ele me mandou isso aí também. Vai ter Vasco Acreano. Tem aqui, e o Galvez. Ou Galvez, não sei. Vai passar o carro. 3-0 pro Galvez. Esse aí, meu irmão. Vamos lá, ele vai mandar o palpite de ida pro brasileiro. Cara, eu acho... Vamos lá, vou conversar então. Eu acho que o Botafogo ganha esse jogo. Ele tá mandando pra mim aqui os palpites. Pelo menos o primeiro ele mandou pra mim. Ô, Gabriel, tá mandando errado de novo. Manda pra cá. Cara, olha só, eu acho que o Botafogo ganha por 1-0. Esse clássico. Eu acho que o Flamengo perde domingo. Eu acho, cara, o time foi muito poupado e veio, assim, da altitude, o time tá desgastado. Cara, eu acho que os dois times, em pé de igualdade, o Botafogo também tem desfalques. Eu acho que é um jogo complicado, acho que o Flamengo acaba ganhando. Eu já acho que é 1-0 Flamengo. Beleza. Jogo complicado, a defesa do Flamengo é mais sólida, né? A do Botafogo ainda tá se acertando, né? Agora parece que o John tomou o lugar aí do Gatito também e deve... Ele joga muito bem com os pés, né? Deve ser realmente o goleiro titular, né? Mas ainda tá se acertando aí com o setor defensivo do Botafogo. Verdade é que vai ser um jogo para os dois times provarem que realmente são grandes candidatos a títulos no ano, porque é um jogo muito bom de se ver, provavelmente, né? Botafogo bem, o Flamengo também teve esse revés, mas foi lá na altitude, com o time praticamente reserva, também não tá mal na temporada. Não, o Botafogo se reencontrando. Isso. Eu acho que por isso o Flamengo pode ser que vença, mas se quem ganhar aí, cara, é um resultado comum. Os dois times são muito fortes aí, eu acho que vai ser... Eu acho 1-0 Flamengo, porque o Flamengo é mais sólido defensivamente e o Botafogo ainda tá acertando a defesa. Mas clássico tem um fator que muda tudo, que é o psicológico. Então, meu irmão... Vai ser parada dura, essa é a verdade. Vamos ver, esperar pra ver. Tô doido pra ver o jogo, pra ver como é que vai ser. Vai ser bom, cara. Sim. É o que a gente espera. Olha só, o Gabriel mandou aqui 3-1 pro Flamengo. Mandou pra mim também. Ele é muito otimista, cara. Eu queria ter esse otimismo desse garoto aí, rapaz. Garoto é novo, né? Boa, é isso nunca aí. Nunca acerta, já viu que nunca acerta, né? Cara, só porque você tem 80 anos, vai ficar falando que o garoto é novo, coisa e tal, deixa o cara ser feliz. Se eu tenho 80, tu tem uns 120 mais ou menos. Vamos lá, olha só. Tu morava em cidade de praia? Não, mas você sim, eu tenho certeza absoluta, cara. A Marizinha do time fez muito bem. Nunca nem fui na praia, cara. Não, tá bom. Olha só. Vasco 0, Criciúma 1. Outro palpite. Do Gabriel. Só tem Gabriel hoje, ele tá lá sozinho, chorando. Cara, vamos lá aí. O que você acha? Vasco Criciúma? 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Eu vou 2-1 pro Vasco. 2-1 pro Vasco. Isso aí. E aí tem o Fluminense encarando também o Corinthians. Pô, o Corinthians não bate ninguém, né, cara? O Fluminense vai desfalcado, né? Do André, de uma das principais forças defensivas, né, do Fluminense, que é o André. Cara, o Corinthians tá ganhando de ninguém, né? Pô, não é de ninguém, o Cássio tá chorando, não quero... tá pensando em sair do Fluminense. Não sei se eu quero mais jogar. Pô, mané, vou também te falar. Também muita pressão, né? 1-0 pro Fluminense. 1-0? Só vai ter 1-0 essa rodada. 2-1 para o Fluminense. 2-1 Fluminense? Isso aí. Bom, e aí e aquele menino lá falou o quê? Não esqueceu desse jogo? Não, 1-0 pro Fluminense também. Todo mundo apostando aí no Fluminense. Então tamo junto. Beleza, bom final de semana, Felipe. Aquele abraço. Zequinha, bom final de semana. Anotou isso aí, né? Anota aí. Valeu. Esporte Terê FM.